Boa noite, e para quem escutar essa live depois, bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui reunidas na segunda temporada de lives com o nome Mulheres em Posição de Liderança, Mitos e Verdades. E hoje nós temos a nossa convidada, Estefânia Pokladek. Daqui a pouco a gente vai apresentar a Estefânia. Eu vou começar me apresentando e depois eu vou passar a palavra para a Cris Dumont, que também vai se apresentar. O meu nome é Meilin Canizares, eu trabalho com desenvolvimento de liderança e equipes, usando coaching. Eu sou coach credenciada pela ICF e eu ocupei posições de liderança no mundo corporativo antes de ir para o mundo do coaching. E eu senti na pele o que era ser uma mulher minoria em sala de reunião, de comitê executivo, reunião de diretoria. E isso é que me inspira também fazer essas lives, né, para a gente ouvir a experiência de outras mulheres sobre os desafios específicos de ser mulher e estar numa posição de liderança. E o meu desejo é que cada vez mais mulheres consigam realizar os seus desejos profissionais, né? Serem aquilo que elas desejam ser. Vou passar a palavra para a Cris. Então, eu sou a Cris Dumont. Eu também atuei em cargos de liderança dentro do mercado de agências de propaganda e comunicação no Brasil durante 25 anos. E em 2011 eu me mudei para a China, onde eu morei por quase 11 anos e onde eu tive uma perda de identidade, porque eu não podia trabalhar, porque eu não podia me comunicar. Então, eu aprendi outras coisas, né? Entre elas, a ser uma pessoa mais humilde, mais tolerante, a compreender que existem mulheres que desejam trabalhar, outras mulheres que não desejam trabalhar, isso nos faz inferiores ou superiores, ou seja, foi uma grande aula de humildade, mas da onde surgiu também uma segunda carreira, que foi a de coaching. Então, eu trabalho com coaching há mais de 7 anos e eu também sou credenciado pela SF como PCC. Eu e Meilin nos encontramos na nossa última formação de grupo de coaching, de coaching de grupos e equipes, e aí a gente se identificou imediatamente, né, como ex-profissionais do mundo corporativo e agora trabalhando com coach, tendo passado por todas essas situações inerentes ao fato da gente ser mulher num mundo que ainda é mais masculino do que feminino. Quer falar um pouquinho do objetivo da gente ter pensado nessas lives? A gente, né, a Cris e eu, a gente começou a planejar um programa que depois a gente vai contar para vocês ao final, específico para mulheres que ocupam posição de liderança, e a gente começou a aprofundar, né, os nossos estudos a respeito dos desafios inerentes de ser uma mulher na liderança, e a gente começou a discutir as nossas experiências, né, de sermos mulheres em posição de liderança. Só que como a gente já está na carreira do coaching há algum tempo, a gente pensou, nossa, a gente precisa verificar se aquilo que a gente viveu, né, se os desafios que a gente teve são os mesmos ainda, e se outras mulheres compartilham da mesma experiência, o que mudou, o que é diferente hoje, né, se a gente olhar para 10 anos atrás, e o que continua sendo igual. Então, foi isso que nos mobilizou. Também acho que vale a pena falar que a gente não é dona da verdade, a gente não tem todas as respostas, né? A gente está interessada aqui em ouvir experiências e a partir, né, dessa coletânea de narrativas, de depoimentos, né, a respeito dos temas que a gente vai perguntar depois para a Estefânia, a gente está perguntando já para outras mulheres também. Aí a gente vai ter uma ideia, né, do que precisa estar no radar das mulheres em posição de liderança. Então, o nosso interesse é ouvir, aprender com as experiências, né, de uma forma investigativa
E é isso, né, Cris? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Só lembrando que a Stefânia é a nossa quinta convidada. A gente, no final de agosto, início de setembro, na semana de 29, 30, 31, primeiro, né? A gente teve quatro convidadas de diversos segmentos, então, mulheres que trabalhavam em empresas mais femininas, outras mais masculinas, né, em termos de produto final ou de serviço. E agora a gente está retomando a nossa série, que vai ser segunda, terça, quarta e quinta, começando com a Stefânia, que eu vou apresentar agora. Até pegar meu papel. Stefânia Pogdalek possui 15 anos de experiência na área de marketing, liderou diversos projetos disruptivos, englobando desde estratégias de comunicação e produto até a construção de um ecossistema de vendas online de peças para toda a América do Sul. É graduada em Relações Internacionais pela FAP, com MBA em Marketing pela FGV e especialização em Digital pelo MIT. Atualmente responde pela área de Growth no mercado envios no Brasil e já passou por empresas de diversos segmentos como Natura, Sky TV e General Motors. Antes da gente entrar para a nossa primeira pergunta, quem tiver pergunta para fazer, vai colocando aqui, que no final a gente faz, porque talvez a gente consiga responder ao longo da live. Quem tiver comentários, pode colocar que a gente vai lendo ao longo da live, tá? Isso. Vai lá, Meli. Boa lembrança, Cris. E boa noite, pessoal. Já está começando a falar boa noite aí na entrada, né? E, Stefânia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, eu gostaria de lançar a primeira pergunta para você, né? Você é uma mulher que ocupa hoje uma posição de liderança na empresa, né, em que você está, mas não foi sempre assim, né? Em algum momento da sua carreira, você não era líder e se tornou. O que mudou quando você assumiu pela primeira vez uma posição de liderança? Boa noite, gente. Obrigada, Meilin. Obrigada, Cris. Muito interessante isso, gente, de pergunta, porque eu acho que tem um estigma, primeiro, que assumir uma posição de liderança não significa ser líder, tá? Eu acho que tem uma grande diferença com isso, e muitos chefes meus falavam, e eu não entendia muito. Mas isso que faz com que você cresça cada vez mais. Você tem que ser líder daquilo que você é e daquilo que você faz, seja ter funcionários ou não. Você tem que ser pioneiro para ter um projeto, para fazer aquela entrega, você tem que pensar com os olhos de dono, e isso que vai te aproximar cada vez mais, tá? Só para fazer um pouco esse parênteses, porque eu acho que isso é um dos pontos que ajuda você a realmente assumir uma posição de liderança do estilo tradicional, que a gente chama, né? De ter funcionário, de ter gente para trabalhar, e essas coisas que a gente entende mais, mas que hoje no mundo, né, do jeito que está, a gente tem muitos projetos agile, tem pessoas de diferentes áreas, bastante reporte cruzado e etc. Mas o que eu senti que mudou bastante, tá, gente, é algo que é até meio feio falar, tá? Mas quando você vira líder de fato, tá? Chamando com isso que eu disse para vocês, ou seja, ter gente embaixo, as pessoas te olham de outra maneira. As pessoas te respeitam de outra maneira, e às vezes um e-mail seu, um oi seu, acaba tendo, infelizmente, um pouco mais de poder do que das outras pessoas. Então, isso, infelizmente, eu acabo sentindo, mas é uma das coisas que eu, para todos os meus times, eu tento fazer ao contrário. Vão vocês, vai para lá e qualquer coisa, porque senão o ciclo não gira, né? O ciclo não gira. Você acaba centralizando de uma maneira que isso acaba não beneficiando as outras pessoas. Então, isso foi algo que eu senti muito, independente de ser mulher ou não, tá? Eu acho que essa questão ainda do crachá, do status, ainda é bem forte. Mesmo com essas estruturas um pouco mais disruptivas que têm mudado isso, e o Mercado Livre é bem diferente nesse sentido, eu ainda sinto que esse estigma da cara crachá ainda é forte. Interessante, né, escutar isso, Cris.
mesmo com esses ambientes mais modernos, né, Estefânia? Quando você fala que é diferente, até para complementar, e aí eu já passo para a Cris, quando você fala que o Mercado Livre é bem diferente, né? O que você nota assim de diferença? Olha, eu trabalhei, né, na maioria das empresas, mas vamos considerar a GM, tá? Que foi uma delas que realmente eu fiquei muitos anos, né? Fiquei 11 anos. É uma empresa extremamente machista, tá? Mas não machista no sentido de ser machista no sentido negativo, mas de quantidade de homens. Então, eu sempre, 90% dos casos, eu sempre era a única mulher, né? Eu sempre era a única mulher, tanto nos boards, quanto nos conselhos, quanto no meu time. Eu era a única mulher e fui muito tempo, e até porque alguma dessas funções que eu não sei se ela está na live aí, mas a Lu e eu, a gente teve uma função na GM que a gente era pessoas de campo, e era a única dupla feminina, mulheres, pela primeira vez, uma que cuidava de pós-vendas e uma de vendas. Em toda a história da GM, nunca havia tido isso. Faz uns 5, 6 anos. Agora não, né? Agora as coisas já estão mudando. Mas nesse tipo de empresa, quando você vê que a maioria é homem, a mulher ela se sente um pouco mais acuada na hora de falar, sabe? Ela não sabe se ela vai continuar sendo feminina ou se ela vai ficar um pouco mais agressiva, né, para poder ser ouvida. Eu confesso para vocês que durante muitos anos da minha carreira eu tive muita dificuldade de ser ouvida, muita mesmo. Embora eu tivesse cargos de níveis extremamente parecidos, e o que me mudou nisso foi outra coisa. Foi quando eu comecei a dominar o tema. Porque ou eu falava ou me ouviam, porque não tinha outra pessoa que conhecia. Então, o jogo acabou mudando por conta disso, mas foi uma consequência dos meus estudos, dos fatos, dos argumentos que eu acabava colocando. Mas, diferente disso, eu acho que é bem complicado, viu? Porque você sente isso. Agora, sobre a diferença do Mercado Livre, né? Aproveitando e emendando, porque o tema é tão interessante que você acaba lembrando de uma história e da outra, e acaba falando. O Mercado Livre, ele é uma empresa extremamente disruptiva, ligada no 2.000 por hora, tá? Em que a gente lança as coisas em beta contínuo sempre. Ou seja, não tem que estar pronto, não tem que estar 100% para acontecer e está tudo bem. Mas é uma das primeiras empresas que eu vejo que isso não é só falando. Isso é uma coisa da prática, que de fato acontece, tá? Não é algo para inglês ver. Então, lá no Mercado Livre, não existe tanta hierarquia de cargo, de verdade. Então, assim, eu posso falar com pessoas de todos os graus, assim como o meu time, e a pessoa, ela é dona da sua carreira. Então, ela é líder de si mesma. Por isso que eu falo que não necessariamente você tem que ser gerente, ser supervisor, diretor ou VP. Você tem que ter liderança naquilo que você faz, porque aí você vai ter aquele respeito. Então, isso acontece bastante. Diferente, na GM, é uma empresa extremamente tradicional. Já que é uma empresa tradicional, ela preza primeiro pela excelência e depois o resultado. O Mercado Livre quer o resultado com excelência junto. Então, não necessariamente o carro tem que ter feito todos os testes do mundo. Se ele já começa a andar, a gente pode trocar uma calota no meio do caminho e está tudo bem. Então, o risco é diferente e, com isso, o risco. E como a mulher é tratada e colocada, fica tudo mais aberto, porque a gente pode errar, a gente pode sugerir coisas, diferente de algo em que você tem aquela caixinha, né? Daquela caixinha você não pode seguir. Uhum. Deixa eu dar uma lidinha aqui, que está chegando bastante comentário. Tá. Álvaro, você disse que está travando. Às vezes acontece isso mesmo nas lives no LinkedIn, mas permanece aqui porque vai melhorando também, tá? Boa noite, feliz em ver a nossa grande Estefânia aqui, é o Álvaro Lima. Cibele Silveira, excelente. Kátia Locatelli, batendo palma. Edilson Machado, boa noite, grande Steph.
Luciano Santos tem uma pergunta. Luciano, estou guardando sua pergunta para o final, está anotada aqui, pode ficar tranquilo, tá? Que agora vem a minha pergunta. Você já falou aí um pouco de GM, né? E como é uma empresa mais masculina no sentido de número de pessoas. Mas você também trabalhou na Natura. E eu imagino que na Natura você tenha mais mulheres. Então, a pergunta é, nessas empresas todas que você trabalhou, e agora você tem o Mercado Livre, que me parece, eu não consigo, pelo menos, dizer se é mais masculino ou feminino, como é que é a divisão de gênero, né, em homens e mulheres? E o que você atribui a essa divisão de gêneros? Olha, eu acredito que a nossa cultura, eu estava até hoje interessante, eu estava até falando com as meninas um pouco antes, a gente teve um treinamento sobre liderança feminina no Mercado Livre, hoje mesmo, e foi por acaso, né? A gente já tinha marcado a live antes. Eu acredito que uma das coisas que foi falada, em 1962, a mulher ainda precisava de autorização, né, para trabalhar, precisava de autorização do pai ou do marido, ou seja, é algo novo, né? É algo de alguns 20 anos para cá. E nos últimos 5 ou 10 anos, isso começou a ser olhado de outra maneira, né? Em que alguém começou a pensar, olha, tem pouca mulher em cargo de liderança, a mulher também quer trabalhar. Então, eu acho que é uma questão um pouco cultural, né? E eu sinto que melhora. Quando eu for falar das empresas, é um pouco injusto, porque eram tempos diferentes, né? Há 10 anos atrás é uma coisa, hoje é outra, e a Natura foi antes da GM ainda. Então, na Natura, o ambiente é mais feminino, porque o produto é bem mais feminino, né? Então, se o produto é feminino, de alguma maneira, o que você consegue fazer é você ver mais mulheres interessadas. E eu amava trabalhar lá, porque imagina, gente, você vai lá, experimenta uma maquiagem, um fala do outro, leva coisa para casa. Então, é um ambiente mais acolhedor nesse sentido. Na GM, não. Tinham mais homens, mas nos últimos 5 ou 6 anos começou a existir fórum de liderança feminina, fórum de mulheres, e com até, eu saí recentemente de lá, né? Mas a meta era 50% a 50%. Só que diferente do Mercado Livre, e aí eu já trago para você e respondo a pergunta, a quantidade de mulheres na GM é menor do que no Mercado Livre. Então, para você ter pessoas na liderança feminina, você tem que trazer essas pessoas, essas mulheres, e depois desenvolver. No Mercado Livre, a gente fala mais ou menos de 40% a 42% de mulheres. É bastante gente. Agora, nos cargos de liderança, ainda existe uns 20 e pouco por cento, né? Ainda são poucos. Só que é muito mais simples você desenvolver as pessoas que já estão dentro de casa e, claro, que abrir para o mercado. Então, essas empresas, e eu acho que muito tipo da empresa facilita a mulher trabalhar, porque a mulher, em grande parte dos casos, ela tem os afazeres domésticos, ela tem os filhos, elas têm essas outras coisas que, até estava ouvindo um negócio ontem interessante, que a mulher, quando ela tem um filho e o marido cuida do filho, ela fala, obrigada por ele me ajudar. Ajudar? O filho é dos dois. Obrigada por lavar a louça. Eu tenho sorte que ele lava a louça. Ele não comeu também? Então, assim, é um pouco polêmico isso, né? Mas acontece. E nesse tipo de empresa, como o Mercado Livre, por exemplo, eu acho que é uma empresa super ok para você ser mãe. Porque o que acontece? Eu tenho que cumprir objetivos e não necessariamente horários. Então, se eu tenho alguma brecha, eu posso ir ao mercado e está tudo bem. Eu posso atender call do carro e está tudo bem. E você consegue fazer isso. Se você tem empresas mais tradicionais, isso ainda não é tão legal. Então, às vezes, é um pouco daquele inglês ver, sabe? Você não liga a câmera, mas no final você está em outro lugar. Mas por que não falar que você pode atender uma pessoa no estacionamento do mercado? Quantas vezes o meu time está aqui? Quantas vezes eu não estava dirigindo com eles, uma pessoa dirigia e outra estava no call? E ok, foi a maneira como a gente tentou fazer com que a tecnologia nos ajudasse. Por outro lado, gera bastante ansiedade, porque você está online sempre. Né? Então, aí tem que tomar um pouco de cuidado, para você não virar escrava daquilo. Né? Uhum. Até da... Oh, desculpa. Não, pode falar, Cris. A gente falou nas outras lives que também tem assim, o homem, né, o diretor que vai levar o filho ao médico, e como ele é um pai dedicado, né? Mas quando a mulher vai levar o filho ao médico,
pô, bem no horário do trabalho, será que você não pode marcar depois do expediente ou coisa similar, né? Que é a história do ajuda, né? É interessante ouvir você também falar que mesmo, né, em empresas menos conservadoras ainda é um desafio, né, a gente ter essa equidade, né, de representação, assim, para a gente ter um equilíbrio de representatividade nas posições de liderança. E isso é com o tempo, né, que a gente vai conseguir ter o 50-50 na liderança, né, Stefania? Deixa eu só aproveitar e fazer um comentário aqui, Meilin, que você está falando, que eu acho interessante, mas também o que eu acho, tá, é opinião pessoal minha. Esse negócio de cotas. Você tem cota de. O cara tem que ser bom profissional e acabou, homem, mulher, homossexual, qualquer raça e tudo mais. O que eu sinto um pouco polêmico, eu acho que é justamente essa questão de 1962, né, que faz pouquíssimo tempo, então a gente tem que dar aquele empurrãozinho para o negócio, né? Então, eu acho que por essa maneira, acho que faz sentido. Mas essa questão de, às vezes, tá? Eu já presenciei no fato de ter uma vaga aberta, tá? Para uma questão de liderança, e justamente por essa questão de cotas, tá? Numa das empresas que eu passei, tinha que ser uma mulher, né? Tinha, não. Se fosse uma mulher, seria muito mais bonito para a gente, para chegar nos números e tal. Só que as mulheres que se inscreveram, primeiro que não teve muita mulher que se inscreveu. E as mulheres que se inscreveram e que foram para a final não eram tão qualificadas quanto os homens. E no final das contas, a mulher acabou ganhando o cargo para inglês ver, e foi injusto também. Então, eu acho que isso pode acontecer dos dois lados, sabe? Tanto do lado da mulher quanto do lado do homem, para você não deixar que aquela meta te segue para tudo. Porque senão você acaba sendo incoerente também, né? Você ajuda um lado e piora outro. Eu acho que tem um ponto aí, né, lógico, a pessoa tem que estar preparada, ter as qualificações, mas, por outro lado, eu estava lendo outro dia um livro, né, que eu estou estudando sobre equidade de gênero, e eles fizeram pesquisas que mostravam que, por conta dos vieses inconscientes, as mulheres acabam recebendo, ao longo da carreira, menos oportunidades para estarem à altura. E aí, na hora de competir, elas estão menos qualificadas. Então, também fica aqui esse alerta, né? Davam exemplos, por exemplo, de pesquisas que foram feitas em escritórios de advocacia, em que advogados, né, homens e mulheres, recebiam desafios diferentes. Mas isso sem querer, não é uma coisa premeditada, mas o gerente que distribuía os trabalhos dava as contas mais complexas ou os casos mais complexos para os homens e não para as mulheres. Daí, quando abria uma vaga para ter uma posição maior, os homens acabavam sendo promovidos, até que eles se deram conta disso, né? Que tinha algo que era oculto, não era premeditado, era uma coisa meio inconsciente, mas que também gerava isso, né? Da mulher não estar nem à altura para competir. Quando você falou isso, eu lembrei desse caso aí. Fica aí também no nosso radar. E aí, Stefania, você já viveu alguma situação inusitada quando você passou a ocupar posições de liderança por ser mulher? Conte para nós, né, as suas... Inclusive, essa pergunta é uma pergunta da Kátia Locatelli, que faz essa pergunta. Ela fez essa pergunta e se já tinha passado por alguma sensação, a situação de você se sentiu diminuída por ser mulher. Olha, eu acho que diminuída, sim, é um pouco forte, tá? O que eu acho que aconteceu, né? Algumas vezes, e assim, tem diversos exemplos, é mais de uma situação, quando você é da parte comercial, né? Você tem que sair para jantar, enfim, você tem que fazer aquela parte do networking, aquela parte do social.
E eu sentia que algumas vezes, como eles estavam mais acostumados a que homens fossem, então tinha um pouco de dedos de onde que iam me levar, né? E como que iam me levar, e para onde queria, se ia ficar... Porque eu sempre fui muito mais séria para o trabalho, eu não dava tanta abertura por essa questão até, sabe, de homem, mulher e etc. Então, as pessoas tinham muitos dedos para saber aonde me levar, como me levar, o que me falar, ou de repente, quando a pessoa xinga alguma coisa, sabe? Você fala com alguma maneira e alguma expressão um pouco mais forte. Ai, desculpa, porque as mulheres estão aqui. Então, tem um pouco disso, mas isso eu não acho uma coisa errada. Eu acho até um cavalheirismo, sabe? Acho uma delicadeza que não é para xingar para ninguém, né? Independente se é mulher ou não. Mas eu acho que nesse sentido mais forte da situação, por ser mulher, não. Que ficou evidente. A única dificuldade mesmo era, enquanto eu não dominava muito um tema, eu não era ouvida. E aí eu sentia que os meus colegas, e isso acho que é super comum, né? Você às vezes fala alguma coisa, a pessoa não presta atenção naquele momento, mas também eu entendo que pode ser uma oportunidade nossa, e vocês, como mentoras e coaches, acho que podem até ajudar melhor. Às vezes a gente não se expressa da maneira que deveria, e aí aquele colega que está do lado vai lá e faz aquele super resumo, elevador pitch de 10 segundos, e aquela ideia aparece e se torna, assim, a grande ideia. Eu nunca tive muito essa questão de competir. Eu sempre fui muito de equipe, então, para mim, tanto faz quem fosse falar. A única coisa que eu ficava chateada era de não ser ouvida, de fato, né? De isso não acontecer. Mas aí, com o tempo, quando você começa a dominar o tema e você se torna importante, que nem eu contei para vocês, aí você tem que ser ouvida, porque você precisa, eles precisam da sua opinião. E no caso, isso acontecia, eu não sei se é pelo fato de ser mulher, mas como eu trabalhava em empresas muito masculinas, todos eram homens, né? Então, quem falava o que eu tinha de ideia, naturalmente era homem, porque eu era a única mulher. Então, se eu não falava, era outra pessoa. Então, eu não sei se eu consigo dizer que é pelo fato de eu ser mulher ou não, tá? Mas isso acontecia e eu já ouvi de muitas colegas, tá? De posição de liderança, esse tipo de comportamento. E quando a mulher, ela vira aí uma vice-presidente, ou seja, cargos maiores, aí é engraçado, né? Que por isso que eu falo um pouco de cara crachá, que não é homem, não é mulher. Volta tudo. Volta e troca, né? As coisas, que aí todo mundo ouve e todo mundo olha. Não precisa se provar mais, né? Porque a gente tem ouvido muito isso sobre a gente precisa fazer um esforço adicional para provar que sim, o que a gente está falando faz sentido. Mas me ocorreu um negócio aqui que não tem muito a ver com a live, mas eu acho que tem a ver também. Eu fiz um curso de técnica de negociação e eu aprendi que a terceira pessoa que fala é a pessoa que é mais ouvida. Ah, é? Olha, que interessante, né? Porque a primeira pessoa fala uma coisa, aí ninguém concorda nem discorda porque não quer se comprometer. E a segunda pessoa vai e complementa. Aí a terceira, que é o que amarra as duas ideias, é que cria o elevator pitch e consegue resumir tudo, e aí todo mundo diz assim, pô, que grande ideia. Mas, na realidade, é um degrauzinho, né? Cada um botou um tijolinho ali. Mas então, melhor esperar um pouco, né? Melhor esperar para ser a terceira pessoa. Que me dá o gancho para a próxima pergunta. Tá? Essa pergunta é muito interessante, porque nas lives anteriores a gente falou muito de comportamento típico feminino, comportamento típico masculino. Então, por exemplo, se é a primeira a falar, não conseguir se conter, ou ser mais empática, ou ser mais competitivo e audacioso. O que você acha dessa ideia de comportamentos mais femininos e comportamentos mais masculinos? Olha, eu estava até pensando recentemente sobre isso, né? E tem algumas coisas, porque eu não gostaria de dar só opinião pessoal, porque eu acho que fica um pouco abstrato, né? Quando você olha a questão de número de síndrome de impostora, não sei quanto que vocês já ouviram falar, e isso acontece bastante, né? Porque a mulher, como ela está recentemente no mercado de trabalho, né? Então ela quer se provar
que ela é muito boa. Então, já que ela quer se provar que ela é muito boa, então ela só pode entrar em alguma vaga, ou ela só pode entrar numa ideia quando ela tem 101% que está certo. E isso eu acho que é estritamente feminino ainda, tá? E aí faz o gancho com o que você falou, Cris, dessa questão de negociação, né? O que a gente estava falando, a mulher, eu acho que nas suas habilidades naturais, ela negocia menos do que os homens, né? Porque os homens, eles têm aquele momento networking do futebol, aquele momento da cerveja, né? E assim, as mulheres encontram as amigas, mas não talvez com a mesma frequência. Então, isso é um pouco intrínseco deles, né? Tem muito dessa questão de religião até, né? De provedor da família, que o cara tem que prover, que o cara tem que fazer aquilo, e aí fica uma confusão, né? Entre homem e mulher. Porque o homem diz, poxa, se você vai prover, por que eu vou prover também? Sabe? Quando bagunça um pouco a situação. E não é isso, né? Os dois acabam se complementando. Mas, indo mais direto ao ponto, eu acho que essa síndrome da impostora é algo que acontece bastante, porque a mulher acho que é mais insegura, porque ela sofre o preconceito, ou se ela não sofre o preconceito, ela tem uma história de alguém triste que uma vez sofreu. Então, ela já tem aquele medo, né, de errar, de falar alguma coisa diferente. E o que eu sinto é que, e isso eu não tenho a fórmula também, não sei qual seria, mas para a mulher continuar tendo a sua feminilidade, mas sendo líder também, para não ter que falar mais alto, para não ter que levantar a voz, para não ter que ser mais enérgico. Isso é algo que eu acho que bagunça um pouco, porque às vezes a mulher fala alguma coisa, né? E quando ela é um pouco mais enérgica, né? Se você compara um homem falando aquilo e a mulher, o homem tá tudo bem, né? O homem xingar, o homem fazer alguma coisa, se a mulher fala alguma coisa do outro sentido, já é visto com outros olhos. Eu entendo, Cris, que é um pouco mais disso. O resto, acho que é questão profissional e pessoal de background. Hoje mesmo, nessa live aí do Mercado Livre, que eu estava, a moça trouxe, né, que as mulheres não são tão práticas, né, quanto os homens, que as mulheres têm um pouco de medo de mostrar números e ir direto ao fato, mas eu não posso falar que eu concordo, porque eu sou exatamente assim. Então, eu sou assim, a Melim me conhece também, tem um monte de gente aqui que me conhece, eu sou assim, 1 mais 1 é igual a 2, eu sou super prática, vai para a direita, não enrola, tal número trouxe tal resultado, senão eu não consigo andar. Então, eu não acho que é uma questão de gênero, eu acho que é uma questão de perfil de pessoas, a não ser essa parte de síndrome de impostor. Aí até eu me coloco nisso. Quando eu estava pensando em mudar de carreira, eu deixei de me aplicar a diversas vagas, porque eu falava, isso eu não sei, não faz sentido, embora eu já tivesse lido sobre, tá? Então não adiantou, eu li e continuei com esse comportamento, porque eu acho que é maior do que a leitura, é a prática do negócio, né? É mais fundo, né? Eu falei que ia ler pergunta no final, mas o Luciano Santos pois concordo, Cris. Vamos dar a chance, porque ele já está na segunda pergunta, né? O Luciano é querido do meu time, tá, gente? Ele acabou de perguntar o que você falou. Existiu algum momento em sua carreira uma dúvida em aceitar uma oportunidade profissional por receio de existir algum preconceito? Olha, aceitar, eu acho que é um pouco forte, tá? Porque não neguei nenhuma que veio a mim, tá? Por essa questão de medo. Mas eu não me apliquei. Então, talvez eu fechei a porta antes dela abrir. Mas aquelas que vieram a mim, todas eu aceitei. Até algumas que significavam morar em outro estado, né? Morar em outro estado e ser comercial do outro estado, ir para concessionária, falar com. E não é com dono de concessionária, não, tá, gente? É com o chefe da oficina, todo aquele mundo da graxa mesmo, né? E aí eu acho que eu me dei bem também, porque eu era muito diferente no meio deles, né? Então parece uma mulher, todo mundo para e pelo menos ouve o que a mulher tem a falar. Então acabou, de uma certa maneira, dando certo. Mas de negar, não. Por essa questão, essa foi uma das. Confesso que foi uma das oportunidades de quando eu fui gerente comercial,
na GM que eu fiquei um pouco em dúvida. Justamente mais ou menos há uns 7, 8 anos isso. Eu tinha um pouco de, sabe, preconceito de falarem, mas os homens vão dar muito em cima de você, mas o ambiente é muito masculino, muita oficina, muita graxa, mas eles vão querer sair para beber, e como é que você vai se portar? Você vai dirigir sozinha nas estradas? Eu realmente tive um pouco de receio, mas no final eu fui. Eu confesso que a parte de dirigir, pegar a estrada à noite sozinha, eu não gostava muito de ir, não. Eu tinha medo, porque, principalmente se o carro furar o pneu, não sei trocar pneu. E também já estou falando uma coisa errada, né? Porque toda mulher pode trocar pneu assim como homem, mas assim, trazendo para a minha realidade, eu me senti insegura. No final deu certo. Foi um pouco disso. Muito bom. E aí, já emendando, né? Que mitos, então, você considera existir quando se trata de mulher em posição de liderança? Eu acredito que o mito não é bem um mito, mas é um pedido aí que eu faço para todo mundo e para o pessoal da live e para vocês. Eu acho que quando você analisa uma mulher em cargo de liderança, você tem que tirar um pouco o preconceito que ela é uma mulher e que você tem que cuidar dela, que você tem que tratar com um pouco mais de cuidado e tudo mais. Eu acho que não precisa, mas eu acho também que gentileza é importante para todo mundo, sabe? Independente de homem e mulher. Eu acho que eu não sou muito acreditando que a mulher é mais competente que o homem, a mulher tem que ser tratada diferente. Para mim, como eu trouxe aquele exemplo para vocês, se a pessoa é competente, ela tem que estar, né? Eu acho que ela tem que estar naquela posição, independente do que ela é. O que não dá como esse caso que eu disse da parte comercial super masculina, você dizer assim, não vamos convidar ela, porque ela é mulher. E isso é uma das coisas que eu até agradeço os meus líderes na época, porque não tinha, né? Mulher, eu fui a primeira junto com a minha parceira. E mesmo assim me chamaram para ir e apostaram em mim, e eu fiquei com um pouco de medo na época, e eles falaram que não. Então, eu não vejo que existam tantos mitos de fato. Eu acho que existe um pouco mais de vivências de uma pessoa e de outra, que acabam se disseminando como se fosse um Instagram, uma live, uma internet, sabe? Que você joga e aí vira opinião igual de todo mundo, mas não necessariamente todo mundo viveu aquilo. Mas viralizou, então vamos repetir a mesma história. Mas se você parar para analisar, será que faz sentido mesmo? Será que tudo isso aconteceu? Acabei de ver o comentário aí da Lu. Lu, obrigada por estar. Ela que era a minha parceira quando eu estava lá em Curitiba. Ela era a mulher da parte de carros e eu da parte de pós-vendas. E todo mundo olhava de uma outra maneira mesmo, né? Porque é realmente masculino, né, gente? A oficina, esse tipo de coisa. E é isso que acontece. Mas eu acredito que antes de você dizer que tem mito ou não, pensa se de fato tem um mito, ou se não tem um mito, se isso faz sentido para você, ou se fosse um homem também seria, porque acho que a gente fica filosofando demais, sabe? E às vezes não vai para frente. Mas você trouxe um exemplo que eu achei ótimo e tem a ver com uma questão que é alertada também, né? Quando a gente fala em tirar o véu, né, do inconsciente, que é essa questão da mulher precisa ser protegida, né? Ela não vai dar conta, sabe? Assim, ela precisa ser protegida, ela precisa ser tratada diferente. E não, né? Esse é uma crença que a gente precisa desafiar. Muito bem. E aí você já falou de algumas verdades. Você falou de uma verdade, né? Você falou da síndrome do impostor. Você acha que sim, isso é verdadeiro. A maior parte das mulheres tem o síndrome do impostor, ou pelo menos os homens têm menos do que as mulheres. Tem mais alguma coisa que você acha que seja realmente verdade? Olha, o que eu acho que é verdade, e até uma coisa que o Álvaro colocou aqui, é que hoje tem a cota da mulher, tá? Isso é verdade. E como a cota do negro, como as outras cotas. Isso sim é um fato
que acontece, e às vezes ele pode não ser tão justo, porque a partir do momento que você coloca a cota é para highlight, né? Você passa aquela marca-texto e pinta aqui, ó, olha para isso aqui, mas não necessariamente aquilo tem que ser verdade, né? Porque aquilo tem que se encaixar com todos os outros parâmetros que você precisa usar, mas eu não vejo muito, de verdade, sem a síndrome do impostor, a questão de habilidade de negociação, que falam que, de repente, da mulher é um pouco menor, porque que o networking para o homem é melhor ou maior para a mulher, eu estou usando o meu exemplo, tá? Como pessoa. Eu nunca tive problema em negociação e eu conheço um monte de mulher que é extremamente ótima em negociações, né? Então, eu não vejo algo. O que eu vejo que talvez é um pouco mais difícil para a mulher, até para julgamentos, é um pouco da questão do networking. Porque o networking, dependendo quando você pede para fazer um one-on-one com alguém, de repente a pessoa pode achar que você está interessado por aquela pessoa, e não que você está querendo falar sobre uma questão profissional. Isso eu já vejo que para homens é um pouco mais simples, né? Porque como o homem é o caçador, né? Tem um pouco disso, então mesmo que ele tiver fazendo um chaveco polite em você, você como mulher vai saber desviar, né? Agora, a mulher, ela te chamar, e até umas dicas, né, que eu ouvi, que eu acho que faz sentido. Se você precisa fazer o networking, sim, tá? Eu não sou a melhor pessoa do mundo para isso também, mas eu acho que é super importante. Você realmente tem que fazer as conexões, porque as conexões que vão fazer você alavancar de uma maneira mais rápida, e a competência vai te alavancar de qualquer jeito. A única coisa que a conexão vai fazer com que essa competência apareça. Só isso, né? Então, é uma questão de timing para como você aparece. Mas a dica que foram dadas é assim, ó, se você quiser fazer networking com homem e é algo presencial, nunca marca para o jantar, porque jantar pode parecer um date. E eu comecei a rir, mas é verdade, né? E seja muito amiga das mulheres dos homens, caso ele tenha. Porque não mostra que você não está interessado nele como homem, né? Você está interessado nas conexões que ele pode trazer. Então, eu achei uma dica que parece boba, né? Mas se você pensar, faz super sentido, né? Pior que faz. Eu acabei me lembrando na China. Na China, você sempre tem essa parte do relacionamento, tem que ter. Então, você tem que sair para jantar, você tem que beber, né? E eu saía junto com o pessoal da fábrica e o meu parceiro chinês para ajudar em negociações. A gente jantava. Quando chegava no final do jantar, eles me mandavam para casa porque eles iam todos para massagem. E eu dizia, mas por que eu não posso ir para massagem? E aí ficava todo mundo rindo, né? Porque a massagem, né, tem final feliz na China, né? Que a gente diz, termina de outra forma. Mas lá é muito, já é convencional, né? Então eu fazia de sacanagem, de perguntar por que eu não posso ir para a massagem com vocês. Mas eu lembrei de uma outra coisa. Quando eu ainda estava começando, vocês lembram da Maria Silvia, que foi presidente da CSN? Ela era uma mulher muito pequenininha, muito baixinha, muito feminina, e ela dizia, essa é a minha melhor técnica de negociação, que chega todos aqueles homens na mesa e eles subestimam a minha capacidade. Então, eles falam tudo que eles têm que falar, e quando eu entro, ninguém estava esperando que eu falasse o que eu falava. Então, eu entrava no efeito surpresa, que nem assalto. Ninguém está esperando, então, quando ela entrava, ela levava todas, né? Muito interessante. Super dica, né? É minha vez, não é tua, né, Melim? Olha, é minha, mas eu tô vendo que o chat tá bombando também, né? O meu travou, cara. Deixa eu dar uma entrada de novo aqui. Tem um monte de gente falando muito legal, né? Acho que a Estefânia já se referiu a um comentário do Álvaro, né? Enquanto falava aqui com a gente. Luciano Santos também comentou show. Lucimara, show também. A Lucimara é aquela pessoa que eu falei para vocês que a gente fazia dupla de homem e de duas mulheres na época lá da GM, em Curitiba. Olha. Também desbravadora, né?
desse Opa, universo. essa é. Luiz Katz escreveu aqui: algumas empresas estão contratando mulheres como objetivo imposto e pagando menos, não tendo a equidade. Seria igualitário se os salários fossem os mesmos. É só um comentário, né? Esse negócio de salário, gente, até é super polêmico aí que o Katz falou. Uhum. Na verdade, o que eu acho, tá, sendo bem sincera, é que não necessariamente a mulher ganha menos, mas como ela tem medo com a síndrome de impostora, ela não se valoriza tanto para negociar quanto o homem. Então ele acaba ganhando no final. Mas não é pelo fato de um ser homem ou de um ser mulher, de verdade. Eu não vejo por essa maneira. Mas eu acho que talvez a habilidade de negociar e segurança dos homens acaba sendo maior. Ele fala com mais segurança, ele vende melhor o pacote dele, ele acaba ganhando mais, né? Uhum. Não sei, é uma opinião minha, tá? Eu não sei se é não, não é verdade. só opinião, não, viu, Stefânia? Porque tem pesquisas que mostram isso, que agora não vou lembrar em percentuais quanto que é, mas já foi comparado quanto de percentual os homens, quantos homens negociam para entrar numa empresa, por exemplo. Se você recebe uma proposta, a maioria dos homens vai negociar no momento antes de aceitar uma proposta para mudar de empresa, por exemplo. Isso já é pesquisa feita. E muito poucas mulheres negociam a proposta. Então, isso de negociação de salário realmente pode já impactar, né, nesse aumento aí antes de entrar, porque as mulheres tendem a negociar menos do que os homens, as propostas, as ofertas de trabalho que elas recebem. Isso já tem pesquisa que mostra. E agora, tem uma outra questão que a gente sabe, né, que por conta de análises que existem salariais, as mulheres, infelizmente, ainda ganham menos que os homens, não é uma coisa premeditada, né? Eu trabalhei em RH, eu abria a vaga com um salário parâmetro daquela posição. Eu não pensava assim, não, para mulher eu vou pagar tanto e para homem é outra coisa. Não existe, assim, não é assim que funciona. Porém, em algumas posições, se o salário é mais baixo, assim, menor no mercado, né? Em comparação com o mercado, aquele salário, aquela empresa está pagando acima da média, abaixo da média. Se você estiver pagando abaixo da média, a chance de você encontrar uma mulher para essa posição é maior. Então, porque as mulheres tradicionalmente ganham menos. Agora, isso daí é histórico, né? É uma coisa que aos poucos a gente vai revertendo, mas não é assim, eu vou pagar menos para a mulher. Não é nesse nível de intenção, mas que acontece. Talvez Mas a aí gente conecta. esteja falando Desculpa. aí exatamente da síndrome do impostor, né? Era isso que eu ia falar. Você tem a Conecta síndrome De se valorizar menos, valoriza né? menos. Exato. É isso. Pode ter a ver. Eu queria ler a Aparecida Lopes, fez um comentário. Legal. E ela é da área de pesquisa, presidente da Smelling Export Pesquisa, e eu não consigo ler o resto. É um grande desafio ser líder gestora num mundo corporativo onde os postos mais elevados são ocupados por homens. Minha atuação de 34 anos no mundo corporativo foi em 2 excelentes multinacionais, onde isto sempre foi encarado com respeito e amigável. E a gente teve aqui uma convidada, a Gabriela, que trabalha na Disney, nos Estados Unidos, e ela falou a mesma coisa, né? Que esse assunto lá não tem diferença. São homens e mulheres e todo mundo tem igualdade e pronto. Muito bem. E Stefânia, e esse equilíbrio, né? Como você coordena os dois papéis, né? Vida pessoal, trabalho, como você vê essa questão? Olha, acho que o pessoal que está aqui me conhece não vai me deixar mentir. Eu sou um pouco workaholic, tá? Eu tenho muita oportunidade para aprender a dar esse tempo, né? Mas agora, ultimamente, com o tipo de empresa e o tipo de objetivos claros que eu tenho,
eu estou conseguindo fazer isso de uma maneira melhor. Aquilo lá que eu comentei para vocês no começo, né? Que eu acho que ser mãe no Mercado Livre com uma criança pequena, ok, né? Você consegue. Eu acredito que em outras empresas não tão fácil como seria. Apesar que, com essa questão de home office, você tem os extremos, né? Então, ou você fica trabalhando todo momento e todas as horas e você não almoça, ou você consegue se organizar de alguma maneira em que você faz as coisas. Mas eu acho que tudo é uma questão cíclica, né? Você começa nessa pegada master, e aí depois a sua saúde mesmo, né, como foi um pouco do meu caso, acabou pedindo que eu colocasse algumas coisas no meio tempo. Mas também é uma questão de escolha, né? Porque se eu de tarde preciso ir ao mercado porque eu não tenho uma reunião, eu vou, e alguém me manda uma mensagem 9 horas da noite, eu respondo. Porque eu acho que eu poderia estar trabalhando naquele horário e eu não estava. Eu acho que aí depende um pouco de escolha. Tem gente que prefere não. Tem gente que prefere ficar o tempo todo, mas 6 horas da tarde vai lá e cai o lápis. Agora, uma das coisas que eu falo, quando você é líder e você é responsável de alguma coisa, você não tem muito horário de entrada e saída, gente. Ou final de... Assim, você tem, óbvio, mas às vezes alguma coisa acontece de alguma maneira que você é responsável por aquilo. Você precisa também estar lá, tá? Mas estar lá não significa você deixar todos os seus amigos num canto, ou a sua família, e você estar presente para aquilo, mas talvez resolver aquele assunto de maneira pontual e voltar e desconectar. Mas eu acho que esse é o grande desafio para homem, para mulher, para todo mundo com essa questão da pandemia, que hoje, por exemplo, se a gente não fosse 3 anos, né? Há 3 anos que aconteceu tudo isso, talvez a gente não estaria fazendo essa live, né? A gente estaria presencial em algum lugar, as pessoas não iam poder assistir. Cris, você não estaria do outro lado do globo, e acontece. Então, eu acredito que isso nos ajudou. A gente sempre falava, né, de trabalho por resultado, né? Sempre tinha esse discurso, mas eu acho que pouco ele se concretizava. Agora, com essa questão da mobilidade, da pandemia, por exemplo, no Meli você pode trabalhar 3 meses em qualquer lugar do mundo que você quiser. E você não precisa ir 3 meses lá, claro, desde que você cumpra os horários do Brasil. Mas você vai ser respeitado e você não vai ser julgado por você não ir trabalhar. Então, tudo vai depender do tipo de escolha que você vai fazer. Agora, uma coisa que eu acho engraçado, que a mulher, né, em alguns casos, quando fala em fazer networking, ou conversar, ou bater um papo, ela está conversando, né? O homem está trabalhando. Eu acho que isso também acontece bastante, né? Da mulher ser vista um pouco nessa situação de batendo papo furado e não necessariamente trabalhando e socializando, né? Acho que isso acontece um pouco. É interessante isso. Não saiu nenhuma outra live, mas eu achei que faz sentido, né? A mulher tá fofoquinha e o homem tá trabalhando, tá fazendo network. Tá lá ralando, né? Olha, a gente tem 7 minutos e eu vou botar 2 perguntas, tá, Melinha? Vou pular 9, né? 2 perguntas, porque depois a gente tem que fazer o fechamento. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer mais rápido as respostas, porque a gente sempre termina no horário certinho. Então, assim, que tipo de ações as organizações ou os gestores poderiam adotar para promover um ambiente mais equitativo para as mulheres? Agora vem o seu conselho para os gestores. Olha, o que eu acredito é criar esses grupos de mulheres, mentoria, esse tipo de coisa, eu acho que ajuda bastante, tá? E contar bastante da síndrome do impostor, fazer coach, mentoria, se aconselhar. Eu acho que você fazendo isso, você acaba dando mais confiança para a mulher, para ela poder entrar em outras vagas, para ela ver que isso acontece. Então, a empresa tendo esse tipo de aconselhamento, eu acho que é chave. Eu acho que é um dos pontos primordiais. Muito bom. E aí, que mensagem você poderia deixar para as mulheres, Estefânia, que estão
em posição de liderança ou que gostariam de chegar a posições de liderança? Olha, eu acho que independente de ser mulher ou ser homem, acho que a mensagem é muito parecida aqui. Eu acredito que, como eu comentei no começo, a gente precisa, de alguma maneira, pegar e focar em você ser líder daquilo que você está fazendo. Então, isso vai trazer a consequência. Então, você não tem que ter aquele cargo, mas você tem que se portar como. Você quer ser líder, você tem que se portar como. Independente do cargo, você é líder seu, você sabe aquilo como ninguém, e pode ser que até no papel você vai ser melhor do que isso. Sobre liderança, de fato, eu acho que time, acho que é a palavra, sabe? Eu acredito que esse negócio de aquele líder que faz um pedacinho e isso não põe a mão na massa e etc., eu acho que eu já na pele senti que eu fiquei super, super desmotivada com alguém só apontando o dedo e falando vira para a direita e vira para a esquerda. Eu já tive casos, tá? Até era um homem no caso, mas eu não sei se era pelo fato de eu ser mulher, que eu tinha que preparar todo o material e tinha que escrever antes naqueles comentários de apresentação que ele ia falar, porque ele ia falar. E aí eu preparava tudo para ele. Então, esse tipo de coisa, eu acho que deixa a gente bem chateado, né? Então, por isso que eu tento ser exatamente o oposto com o meu time. Eu não sei se eu tenho conseguido, mas eu tento fazer isso de outra maneira, para todo mundo ir lá. Então, mulheres ou homens que seja líder de si mesmo. Outra coisa, tem objetivo e não tem medo, sabe? Eu acho que tem que arriscar. No máximo, você vai levar um tombinho, mas o do tombinho você vai levantar melhor. Agora, não pare por conta disso. E relacionamento. Eu acho que relacionamento, a gente até estava comentando, dá trabalho, não é fácil. Você tem que falar com as pessoas, você tem que chamar as pessoas, você tem que engajar as pessoas, mas todo mundo sabe aqui que para você estar numa empresa ou na outra, não necessariamente é o LinkedIn, mas uma recomendação de alguém que te lembrou e etc. Legal. Acho que é isso, Cris. Vou te passar uma estatística aqui, tá? Assim, das 5 lives que a gente fez, o Sul que tem o maior número de homens. Ah, é verdade! Isso é verdade. Então, mas você sabe, eu conheço muitos homens, porque eu trabalhei muito tempo, e essas pessoas aqui são pessoas extremamente queridas também, e agradeço que eles entraram, principalmente para pontuar, porque eu acho que é interessante isso, né? Não é só mulher, a gente está falando de profissional. O Wellington colocou, né? Acho que esse exemplo, né, de que a gente estava falando a mulher não faz network, quem faz network é homem, a mulher fica fazendo fofoca. É um exemplo de um preconceito inconsciente. E a gente tem consciência de que assim, ninguém quer botar a mão no dedo de homem, na cara de homem, dizer, mas vocês são isso, aquilo. Não, esses são comportamentos que foram aprendidos lá em 1962, que você citou tantas vezes, né? Que eles vão sendo repetidos. E a gente está agora botando luz aí para quebrar, porque às vezes o próprio homem percebe que está fazendo isso, nem nós mulheres, né? Que a gente também fala que nós também fazemos fofoquinha, quando a gente está fazendo um belíssimo do networking, né? Enfim, olha, faltam 2 minutos, a gente tem que dar um recado final, mas primeiramente, Stefânia, muito obrigado, foi maravilhoso, foi assim, cheio de inspirações e insights. Muito obrigada. Muito bom mesmo. Aqui. E o que a gente queria dar de recado, que como a gente está vendo, né, essa já é a 5ª live, que são muitos os desafios que as mulheres líderes têm que enfrentar, né, para se tornarem profissionais bem-sucedidos. Aí a gente falou de síndrome de impostor, dessa coisa de ter que se provando o tempo inteiro, dessas barreiras invisíveis, que esses vieses inconscientes, né, da fofoquinha ou de ser a primeira a falar, a divisão de trabalho em casa e empresa, o filho, o mercado, essa obrigação que a gente se coloca, né, de não deixar a bola cair, de ter que ser o 101%, né, e aí não pode deixar a bola cair nem dentro de casa, nem pode deixar a bola cair no trabalho, então fica mulher equilibrista. E foi exatamente pensando nessas mulheres que estão experimentando o cargo de liderança ou que vão experimentar em breve o cargo de liderança que a gente decidiu montar um programa, né, Melim? Programa, a gente está chamando de programa de coaching de grupo para mulheres líderes.
E o que é o coaching de grupo? Diferente do coaching individual, são várias pessoas ao mesmo tempo, cada um tem o seu objetivo individual, e esse objetivo é trabalhado e discutido no grupo. Então, a experiência de um ajuda a solucionar o problema do outro. Então, às vezes, a gente é mentorada, às vezes, a gente é mentor, às vezes, a gente é coach, né? E o papel nosso, meio da Melim como coaches, é trazer perguntas que ampliem o pensamento, apoiar a reflexão de vocês, né? E fazer com que o grupo consiga ter insights e que cada um consiga atingir o seu objetivo no final do programa. Que a gente está pensando em ter 5 sessões de 2 horas, mas o principal objetivo mesmo é a gente estar proporcionando um espaço para essas mulheres se ouvirem, interagirem e aprenderem uma com as outras, porque a sensação que a gente tem é que, no final das contas, todo mundo se sente muito sozinho. As mulheres se sentem muito sozinhas quando chegam lá no cargo de liderança, porque aí elas não têm muito com quem falar, né? E aí ficam com essa síndrome do impostor e não dividem. A partir do momento que você começa a dividir, dizer, você também tem, mas isso, né? Uma pessoa ajuda a outra. Então, se vocês que estão aqui acharem que podem se beneficiar, ou se vocês conhecem mulheres que se beneficiariam, manda uma mensagem para a gente aqui no LinkedIn, para mim ou para a Melim, que a gente vai mandar um PDF bonitão, com todas as informações, quando acontece, valores, etc. Esse é o recadinho final. Tá certo. Acho que chegamos ao final, né? Obrigada aí todo mundo pela audiência. Obrigada, Estefânia, pelo seu tempo, pela sua narrativa aqui. E, Cris, obrigada pela parceria. Obrigada você também, Melim. Só, Estefânia, onde é que mora seu pai? Qual a cidade? Gliwice. Essa eu não conheço. Essa você não conhece. Fica perto de Cracóvia. É mais longe de onde você está. Para quem está assistindo a gente, para entender, a Cris está na Polônia, ela mora na Polônia, e a Estefânia tem um pai que mora na Polônia. Exato. Não podia terminar, você viu agora. Legal, gente. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo.